diferentes relatos de ocasiões em que os humanos resgataram animais em situações diversas. Da mesma forma, há casos em que animais, especialmente cães, salvaram os humanos de perigosas eminentes, em experiências quase fatais. Nesse vídeo você verá exemplos dessas situações. Em um desses casos, leões resgataram uma menina que havia sido sequestrada. Talvez já tenha ouvido falar dessa história que viralizou na internet. Certa vez, uma menina de 12 anos foi sequestrada por alguns homens enquanto caminhava por um caminho estreito em direção à escola. Eles a levaram para uma floresta profunda, provavelmente com planos malignos, ou com a intenção de extorquir em resgate dos seus pais. Surpreendentemente, um grupo de leões espantou os sequestradores. O que se esperava que acontecesse a seguir era que os leões devorariam a pobre menina, e continuava chorando infinitamente. No entanto, os leões a cercaram sem ter que machucá-la. No dia seguinte, a polícia chegou para resgatá-la, e os leões partiram assim que viram a chegada dos policiais. Esse evento foi um mistério até mesmo para especialistas não especializados em comportamento animal, pois os animais carnívoros como leões de repente se tornaram protetores. No entanto, o especialista acredita que a maneira como a menina chorava afugentou os animais. Eles acreditam que os leões sentiram que ela chorava com um dos seus filhotes e portanto decidiram cuidar dela. Gorila resgata a menina. Os gorilas são conhecidos por sua força e natureza bruta, mas você sabia que esses primos do humano também podem ser gentis? Lembra-se da história de um menino de 3 anos que caiu no cercado dos gorilas no zoológico? É quase inacreditável, mas os animais também podem ter um comportamento angelical. Um gorila poderia facilmente destruir um humano adulto em questão de minutos, e certamente poderia causar danos a uma criança em segundos. No entanto, ao invés de ferir um menino, essas criaturas maternas surpreenderam a todos que testemunharam a cena. A gorila deixou de ser o próprio bebê de lado e avançou para pegar o menino, entregando à equipe de resgate. Não houve nenhum dano significativo, exceto pelo ferimento que o menino sofreu ao cair. Em seguida, a gorila voltou para cuidar de seu próprio filhote. Diante dessa situação, é natural questionar-se se vivemos num mundo em que os humanos abandonam até mesmo seus próprios filhos, enquanto os gorilas demonstram compaixão e cuidado de um próprio estranho. Lulu salva Joana. Quando Lulu, uma linda porca preta, foi presenteada a uma mulher em seu aniversário, ela imediatamente a rejeitou. De fato, muitas pessoas não gostariam de receber um porco como um presente de aniversário. No entanto, a mãe da mulher aceitou o pobre porco e a cuidou bem dela. Elas passaram a morar junto como amigas, mas em um dia fatídico, Joana percebeu que não havia apenas aceitado um animal de estimação, mas um verdadeiro salvador. Naquele dia, Joana teve um ataque cardíaco e não havia ninguém por perto para ajudá-la. Ela estava sozinha em casa com a sua porca Lulu. Quando Lulu viu o que estava acontecendo, ela ficou apavorada. De alguma forma, ela conseguiu abrir a porta e foi para a estrada. Lulu colocou a boca na estrada e parou os veículos, mas as pessoas não entendiam o que ela queria dizer com isso. Ela entrou e saiu novamente até que um homem decidiu verificar o que estava acontecendo lá dentro. Ao entrar, o homem encontrou Joana deitada e lutando pela vida. Imediatamente, ele ligou para o serviço de emergência. Uma baleia salva mergulhador de um tubarão. Todos nós sabemos que nadar em águas infestadas de tubarões ou em zonas perigosas é algo arriscado, mas isso não impede que os mergulhadores desafiarem o mar com frequência. Quando o mergulhador House entrou no bar, ela não tinha ideia de que testemunharia algo completamente diferente de suas experiências anteriores, ao longo de 28 anos de mergulho. Ela não estava mergulhando no fundo quando viu uma baleia tentando protegê-la, dobrando-se e fazendo de tudo para mantê-la segura como a mãe faria por seu filho. Inicialmente, House não entendeu o que estava por trás do comportamento estranho da baleia. No entanto, bastou alguns segundos para olhar ao redor e perceber o perigo que estava. Apenas em uma curta distância dela, um tubarão a espreitava, buscando a oportunidade de atacar. Felizmente, House foi rápida em entender a mensagem de sua mãe adotiva, que saiu rapidamente do território do tubarão. O tubarão não teria sido tão satisfeito com o presente de baleia. Cavalo salva um fazendeiro do ataque de uma vaca.
As vacas são conhecidas por serem animais perigosos quando estão com raiva. Apenas atacam com seus chifres, mas também pode pisotear as pessoas em seus cascos. Imagine o peso de uma vaca adulta agressiva sendo direcionada a você. Seria sem dúvida devastador. Na verdade, as vacas matam 4 vezes mais pessoas do que tubarões a cada ano. Nesse caso, a vaca em questão acreditou que o fazendeiro Bode estava tentando prejudicar sua cria, o que desencadeou sua agressividade e o ataque que quase tirou sua vida. No entanto, a carruagem puxada por cavalo de bode chegou em um auxílio. O cavalo atacou a vaca que acabou fugindo, deixando o bode no chão com os ombros doloridos. A presença do cavalo foi crucial, pois permitiu que Bode pedisse ajuda. Se o cavalo não tivesse lá naquele dia, a história poderia ter sido totalmente diferente. Coelho salva homem. Ninguém esperava que os coelhos fossem capazes de salvar a vida de um ser humano entre os animais. Um coelho teria sido considerado um dos menos prováveis nesse papel. Na verdade, eles não estão entre os animais mais inteligentes que existem. No entanto, devido a seu tamanho, nunca se esperaria que ele considerasse resgatar uma vida humana. Um caso surpreendente aconteceu com Simon Stevens, que residia nos Estados Unidos. Entrou em um coma diabético de repente. Sua esposa, que estava ao seu lado, não percebeu o que estava acontecendo. Ela pensou que ele tinha simplesmente adormecido enquanto assistia a algo que considerou chato para ele. Mas o coelho percebeu que algo estava errado, então pulou no peito de Simons e começou a pisar nele, até que sua esposa percebeu a situação e chamasse a ambulância. Foi um exemplo comum surpreendente de um coelho agindo de forma protetora e possivelmente salvando uma vida humana. Pitbull salva a família do incêndio. Embora os pitbulls sejam proibidos em alguns lugares devido à história sobre sua agressividade, não devemos ignorar suas boas ações. Um exemplo disso é uma história de Sasha. Enquanto sua família estava dormindo, um incêndio começou em sua casa. Sasha, porém, não estava dormindo. Ela continuou latindo incessantemente até que Shaya a acordasse antes mesmo que Shaya acordar. Sasha havia levado umas crianças para fora de casa em segurança, até mesmo de Shaya acordar. Sasha havia levado uma das crianças para fora da cama em segurança. Quando Shaya acordou, ela viu a chama e rapidamente ligou para os bombeiros para obter ajuda. Se Sasha não tivesse lá, a história poderia ter sido completamente diferente, até mesmo trágica. Talvez não houve uma maneira de escapar. Essa não foi a primeira vez que Sasha salvou sua família de um incêndio. De acordo com a história, sua presença e ação rápida foram cruciais para a sobrevivência da família em momentos tão perigosos. Antes de prosseguirmos, eu tenho um específico desafio para você. Levará apenas 5 segundos para completar. Aqui está. Deixe um like nesse vídeo, clique no botão de inscrição, ative o sino de notificação e com isso você terá 25 anos incríveis de sorte. Experimente e realmente funciona.